A pergunta que eu vou pra ti, assim, você é a pessoa que, hoje em dia, eu acho que 100 pessoas são apaixonadas, que assim, como é que eu vou fazer toda essa parte que a gente não gosta, que é a financeira, que é essa parte contábil, ser transformada. Então, assim, a gente sabe que muitas mulheres são empreendedoras e têm medo ou insegurança para lidar com milhas, por acharem que isso é coisa de viagem. E isso ficou muito massificada, até porque assim, se você for ver a maioria das vezes, os homens eles não vão nessa, os homens vão dizer assim, deixa que minha mulher que vai resolver, porque é de viagem, então é de viagem ela quem resolve. Como é que você quebra esse preconceito e mostra que milhas podem ser uma ferramenta séria nos negócios? Jeff, é engraçado isso, né? Porque todo mundo acha que ou é futilidade ou é coisa pra rico, pra quem gasta 40 mil no cartão. E aí é um marco pra mim, assim, porque toda vez que o meu cliente entende, uma chavinha vira. Milhas são dinheiro, ponto. Nem além, nem a quem. Depois que você entende isso, que vira essa chavinha assim no seu cérebro, meu amigo, eu soltei uma besta enjaulada. Você vira o cara e a cara das milhas, porque, amigo, não tem como dissociar. Por quê? Porque milhas é uma moeda de troca. Sim. Se você parar para entender que tem poder de compra, poder de barganha, e eu consigo estabelecer uma relação de que eu tenho isso aqui e eu consigo trocar por algo que eu quero, qual a diferença do dinheiro? Não tem diferença, é dinheiro. E aí, eu pergunto sempre ao meu cliente, e na primeira conversa que a gente tem, eu sempre pergunto, tá, faço uma conta lá, um racional bem básico assim, e digo, tá, tu tens 9 mil reais aqui. Onde eu li? Aqui. E aí eu pergunto, tá, você vai pegar 9 mil e jogar na lata de lixo? Não vou pegar 9 mil e jogar na lata de lixo. Por que você tá jogando 9 mil de lixo? Então assim, é muita a questão de como você percebe, de como você entende aquilo ali. Se você entende da forma certa, da forma financeira, é porque se trata de dinheiro, por favor. Thalita, eu queria começar com você. Então, assim, vendo essa posição sua de como empreendedora, como mentora de mulheres também que são empreendedoras, o que mudou para você quando você começou a encarar essa parte financeira da empresa como algo extremamente estratégico, que você é estratégica em tudo que você faz, e não apenas como obrigação como você levava anteriormente? Muda como no crescimento mesmo, né? A empresa, você passa a enxergar o crescimento da sua empresa quando você começa a organizar isso. Hoje, com o tempo de experiência que eu já tenho, eu já coloco isso na mentoria, então eu já consigo mentorar mulheres, né, nessa direção, nesse caminho. Quando você consegue entender os seus números e dar prioridade ao teu financeiro, você tem esse rumo, assim, sabe? Você tem essa clareza na empresa. Então, acho que é mais nesse sentido, de você ter clareza e entender qual o caminho que você vai seguir. Agora, a pergunta que eu vou para ti, assim, você é a pessoa que, hoje em dia, eu acho que 100 pessoas são apaixonadas, que assim, como é que eu vou fazer toda essa parte que a gente não gosta, que é a financeira, que é essa parte contábil, ser transformada. Então, assim, a gente sabe que muitas mulheres são empreendedoras e têm medo ou insegurança para lidar com milhas, por acharem que isso é coisa de viagem. E isso ficou muito massificada. Até porque, assim, se você for ver a maioria das vezes, os homens eles não vão nessa. Os homens vão dizer assim, deixa que minha mulher que vai resolver, porque é de viagem, então é de viagem ela quem resolve. Como é que você quebra esse preconceito e mostra que milhas podem ser uma ferramenta séria nos negócios? Jeff, é engraçado isso, né? Porque todo mundo acha que ou é futilidade ou é coisa pra rico, pra quem gasta 40 mil no cartão. E aí é um marco pra mim, assim, porque toda vez que o meu cliente entende, uma chavinha vira. Milhas são dinheiro. Ponto. Nem além, nem a quem. Depois que você entende isso, que vira essa chavinha assim no seu cérebro, meu amigo, eu soltei uma besta enjaulada. Você vira o cara e a cara das milhas, porque, amigo, não tem como dissociar. Por quê? Porque milhas é uma moeda de troca. Sim. Se você parar para entender que tem poder de compra, poder de barganha, e eu consigo estabelecer uma relação de que eu tenho isso aqui e eu consigo trocar por algo que eu quero, qual a diferença do dinheiro? Não tem diferença, é dinheiro. E aí, eu pergunto sempre ao meu cliente, né? Na primeira conversa que a gente tem, eu sempre pergunto, tá,
faço uma conta lá, um racional bem básico, assim, e digo, tá, tu tens 9 mil reais aqui. Onde? Eu digo, aqui. E aí eu pergunto, tá, você vai pegar 9 mil e jogar na lata do lixo? Não vou pegar 9 mil e jogar na lata do lixo. Por que você tá jogando 9 mil na lata do lixo? Então, assim, é muito a questão de como você percebe, de como você entende aquilo ali. E quando você entende da forma certa, da forma financeira, né? Porque se trata de dinheiro, acabou. Não existe mais objeção. Existe construção de processo, que aí é a próxima etapa, mas objeção é isso. E é usar essa economia como estratégia também, né? Que é como os empresários também utilizam, como uma estratégia da economia para você ter o retorno ali de volta. Porque se o dinheiro não saiu do caixa, então você tem esse dinheiro. É como se fosse o seu lucro. O dinheiro não chegou a sair do caixa, porque a gente pensa no dinheiro só na movimentação do dinheiro. Eu estou pagando, ou eu estou recebendo de uma venda. E aí eu acho que isso é uma compra ou uma venda, mas quando eu deixo de pagar, esse dinheiro está ficando lá e isso gera um lucro para a empresa. Mas aí você vai... É isso que eu ia até te perguntar agora, Thalita. Quando a gente começa a entender que, vamos dizer, o Jeff Podcast para acontecer em São Paulo, eu tenho que gastar passagem, eu tenho que ir para estadia, alimentação, eu tenho todo um custo. Bom, mas se eu já boto que eu já não paguei a passagem, cara, esse dinheiro já é um dinheiro que tá guardado que eu já não vou precisar tirar. Essa observação de quando a pessoa começa a entender que o jogo dela é muito mais do que futilidade ou a viagem de final do ano, mas é o dinheiro que está sobrando no caixa que pode ser reinvestido ou até investido em algo novo ou algo diferente? Isso mesmo. E quando você diz assim, quando eu vou gravar um podcast, eu tenho o custo da viagem. Uhum. Isso é sobre o custo fixo ali, o custo do seu produto, do seu projeto. Então, quando a gente pensa em empresa, a gente tem que pensar sobre isso, né? A receita, as despesas, que são os custos, e inclusive até às vezes a precificação. Então, quem está fazendo um serviço, quando você está fazendo a divulgação aqui, você está precificando isso para as pessoas também. Então, tudo isso se conversa, né? E é uma estratégia, sim, a viagem, não a viagem em si. A viagem, ela é o resultado, é o sonho ali da viagem. Mas tudo que você faz em volta e que você utiliza ali de estratégia para conseguir economizar isso. E num projeto específico, isso está dentro do teu custo. Então, é você pensar, tá, qual o meu lucro nesse projeto? Que a gente faz um projeto e em algum momento esse projeto ele vai movimentar financeiramente, né? E aí esse custo fixo ele está dentro. Quando você deixa de desembolsar esse dinheiro e outra pessoa está investindo com a milha e com outras formas, esse dinheiro tá voltando para você. Quando você for levantar o balanço do seu projeto, no final você tem um lucro ali. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para ti que eu acho interessante. Eu viajei no meio do ano, eu fui para a Europa com a minha família, casamento da minha filha. Ponto. Beleza. E qual foi o meu pensamento nesse momento? Qual cartão que eu uso? Uhum. Qual a empresa aérea que eu uso? Por quê? Na soma das coisas, eu estou viajando agora no Réveillon, volto para a minha Bahia, simplesmente todas as passagens foram tiradas por milhas. E aí entra no que ela falou. Simplesmente eu economizei aí, agora para ir para o Nordeste nessa época de ano, pelo menos uns 8 a 10 mil reais. O pensamento é exatamente esse, de você entender que eu estou falando ainda, infelizmente, ainda dei o exemplo de viagem. Mas assim, a minha contabilidade fala assim, pô, legal, cara, são 10 mil que tá no caixa aqui que não saiu. Isso. Esse é o pensamento inicial que as pessoas têm que ter? Sabe o que é que eu costumo dizer e brinco? Que depois que o planejador financeiro entende o meu trabalho, ele me ama, porque eu sou a melhor amiga do planejador financeiro. Verdade. O racional é esse, Jeff, é entender que eu estou devolvendo o dinheiro para o seu bolso. Seja na pessoa física ou na jurídica, eu estou devolvendo o dinheiro para você, certo? Uhum. Falando especificamente das empreendedoras, a gente tá ali na linha de lucro. E aí, eu brinco sempre, eu digo, tá com folga financeira? Não, tô com caixa apertada. Eu disse, por que tá perdendo dinheiro aqui? Você podia estar na linha de lucro lá da tua DRE. Você podia estar lá no teu resultado, né? E quando a gente entende que isso é muito real
e não é blá, blá, blá de blogueiro, de YouTube, é concreto, a gente muda o jogo. E, assim, eu já mudei o jogo de algumas empresas que eu atendo, porque a gente tirou aquele budget, aquele orçamento que a gente tinha de viagem como um investimento ali, num aporte financeiro razoável, e jogou na linha de resultado. Jogou para lucro. E a gente muda cenário, a gente desafoga a caixa. Muitas vezes o cliente precisava ali pegar um empréstimo, se endividar, e a gente conseguiu dar um saving ali que mudou a realidade dele. Você falou em relação a cartão, a companhia aérea, faz muito sentido. Eu brinco muito com os meus clientes. É o gato de Alice. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se eu pudesse resumir milhas em uma palavra, eu diria a você, estratégia. Por quê? Porque a estratégia que você vai usar para a sua necessidade, seja ela da pessoa física ou da jurídica, é totalmente diferente da estratégia de Thalita. Eu preciso entender Thalita, eu preciso entender você. Seja você na pessoa jurídica ou na física. Não existe receita de bolo. O que você quer fazer é diferente do que ela fazer. O seu caminho vai ser diferente do dela. O resultado é o mesmo. Você vai viajar com milhas, você vai pagar a hospedagem com milha, você vai alugar carro com milha, vai pagar os ingressos da Disney dos seus filhos com milha. Certo? Mas esse é o seu objetivo ou o seu sonho. O dela é diferente. Então, talvez a estratégia que eu use com você seja totalmente da estratégia com ela. Mas eu garanto aos dois que o resultado vai ser o mesmo. Isso é muito utilizado para a empresa também, né? Empresas trabalham com vendas, a parte de representação. Tem muitos funcionários que viajam muito para fazer essa parte de representação e vender. E aí eles podem utilizar muito essa estratégia, né? Porque a empresa tem isso acaba entrando de fato no custo fixo da empresa. Então é uma estratégia de você utilizar essas viagens com a pontuação ali e economizar. Eu tenho um cliente que ele chegou a fazer e no final do ano, inclusive, ele conseguiu, com a bonificação que ele tinha, dar de presente para a equipe viagens, né? Então, final do ano, vou escolher ali 2, 3 funcionários e vão ganhar essa bonificação. Então, nem saiu do bolso dele, de certa forma, mas ele utilizou as viagens durante o ano da equipe dele, que já viaja para vender, e reverteu isso para, inclusive, trazer uma bonificação para o time. Então, é bem interessante, assim, como se misturam, né? E todo mundo fica feliz, né? Quem é o vendedor que não vai gostar ali de ganhar uma viagem? Porque, assim, às vezes a gente paga premiação em dinheiro, né? Eu trabalhei com vendas a minha vida toda e eu recebi muita premiação em dinheiro. Mas eu acho que quando a gente sai do racional, do financeiro e proporciona para aquela pessoa uma experiência, aquilo vai ficar marcado nela. Então, além da questão financeira, eu fidelizo aquele funcionário. Eu trago aquele funcionário ali como um promotor da minha empresa. Eu acho que a gente, falando agora de gestão um pouquinho de pessoas, né? A gente muda aquela pessoa ali de patamar. Porque ele percebe uma preocupação genuína. E aí, se eu uso milhas para isso, eu agrego valor, eu premio o funcionário pelo bom desempenho e ainda economizo. Olha só, Thalita, eu vou fazer a primeira pergunta para você, mas a Angélica depois responde. Se há alguma diferença na forma como mulheres empreendedoras, elas veem o risco e planejamento financeiro, se a gente for comparar entre as mulheres e os homens, tá? E quais são os desafios bem específicos que vocês já notaram e como lidar com esses desafios dessas mulheres? Eu acredito que a diferença sim, né? Que para a mulher ela enxerga diferente do homem e para a mulher vem muito o peso da culpa, né? Da culpa de investir nela mesma, de investir no negócio dela. Então, muitas vezes ela acaba deixando isso para depois e ela fica muito será que eu vou investir no meu negócio agora? Será que é a hora de olhar para o meu negócio ou eu tenho que ter outras prioridades? E também a questão do medo. Então, o medo de ser julgada, o medo de como a sociedade vai enxergar, os parceiros que estão ali dentro. Então, eu acredito que sim, que a forma que a mulher investe e desenvolve o negócio dela é diferente do homem. Mas a mulher, ela é multitarefas. Então, assim, ela consegue desenvolver isso muito bem, né? Quando ela vai ter o medo e vai ter aquele receio, mas quando ela destrava isso, quando ela vira essa chavezinha, ela vai longe, ela assim, vai, você não entende nem como é que ela chegou ali, né? Como o nosso grupo que tá aqui hoje, que é uma conexão que a mulher faz, que eu acho que nesse ponto o homem, ele é mais contido. E a mulher, ela consegue andar por várias águas. Então, isso faz o negócio das mulheres, ele voar longe. Como é que você vê? Então, eu acho que até biologicamente
a gente não é ensinada, a gente mulher não é ensinada a correr risco. Uhum. Você tem 2 filhos, né? Você tem um menino e uma menina. Eu tenho uma menina. É muito nítido a diferença de comportamento e a forma como a gente, pai, educa. A menina, que vai virar mulher, é muito menos orientada e estimulada a correr risco. Então, acho que, falando em mim, que empreendo há pouquíssimo tempo, a primeira barreira foi a barreira do medo. A barreira do risco calculado. Até onde eu posso ir? Como é que eu descubro qual é a minha sensibilidade ao risco? E aí, meu amigo, é tentativa e erro, porque assim, por mais planilhas que a gente tenha, por mais planejamento que a gente faça, tem coisa que a gente só vai descobrir vivendo. E aí é vivência e maturidade, e a gente vai aprendendo, é aquela história, vai trocar o pneu do carro com o carro andando. Tem coisa que a gente só vai entender como funciona no trajeto. E aí, obviamente, tem a facilidade da mulher de se adaptar. A gente é extremamente adaptável, né? A gente é a esposa, a gente é a empresária, a gente é a amiga, a gente é psicóloga, a gente é terapeuta, a gente é consultora, a gente é mãe. E eu digo que quando sobra um tempinho, a gente é a gente. Então, assim, são muitos pratos para equilibrar e acredito que a gente consiga tirar proveito disso no empreendedorismo, tendo que tantas vezes se reinventar e se adaptar. E aí tem um lado positivo da gente conseguir fazer isso com modéstia à parte, com muita habilidade. Eu acho que é o diferencial da mulher, né? Poder fazer tudo isso. Poder fazer tudo isso e no final dá tudo certo. Tudo certo. E eu brinco porque como homem, assim, a gente não consegue fazer 2 coisas e se tiver fazendo mais de 2 coisas, pode ter certeza que está fazendo tudo errado. É só ir atrás que você vai ver um monte de erro. Thalita, quando a gente vai pensar para você, ao lidar com contas, receitas e também sobre investimentos, como é que você define prioridades, metas e principalmente quando tudo está aparecendo ali, cara, tem um momento que é tudo urgente e tudo confuso. Eu costumo dizer que quando tudo é urgente é porque está sem planejamento, né? Sim. Não pode existir tantas urgências ao mesmo tempo. Se tem muita coisa ali, então não teve planejamento. Você não conseguiu sentar, planejar e organizar. Então, o fundamental é esse, é a organização, o planejamento, a estratégia. É você pensar ali nos detalhes que você precisa anteceder as decisões e conseguir planejar isso de uma forma clara. Então, eu sempre coloco que a clareza é o primeiro passo. Você ter clareza da onde eu venho, para onde que eu estou querendo ir. Então, como é que eu faço para investir isso? Como que eu vou organizar? Então, tem sempre essa estratégia aí, de fato, de ter o planejamento. Acho que é fundamental, assim, é o básico que ele precisa ser bem feito. Que o pessoal pergunta, mas me dá uma dica? Eu disse, então, mas é o mínimo, é o básico. Você vê muito dinheiro entrando, dinheiro saindo, e no final você diz, eu não tenho lucro. Cadê meu dinheiro? Minha conta está sempre negativa, eu estou sempre no cheque especial. Então, como é que eu sei isso? Entender os teus números. Então, às vezes a gente fica olhando para vendas, para marketing, para outros pontos, e são necessários e fundamentais, mas quando você primeiro olha para dentro do seu negócio e entende como que tá teus números, você vai conseguir reinvestir, vai conseguir ter estratégia, vai entender o caminho que você realmente tá precisando seguir. Angélica, e muitas vezes para usar milhas, a gente sabe que, além de tudo, você tem disciplina e você vai ter que ter uma consciência muito grande. Quais são os passos simples que uma empresária pode dar hoje para começar a usar milhas de forma estratégica, sem comprometer o seu negócio? E aí, Jeff, eu vou te dizer que se ela tiver consciência dos números e se ela tiver consciência dos processos internos da empresa dela, a gente tem 50% de check ali, de possibilidade de sucesso. E mesmo quando ela não tem, muitas vezes eu construo com a minha cliente, porque milhas não é bagunça, então existe um planejamento. É a primeira coisa que a gente faz quando o cliente decide, não, Angélica, eu vou entrar na sua consultoria. Então, a gente agora vai fazer um planejamento, certo? Então, a gente precisa ter consciência da realidade. Por quê? Eu brinco que eu não faço mágica, né? Eu otimizo o processo. Milhas vêm primariamente do consumo, seja ele da pessoa jurídica ou da física. Então, o que é que eu vou precisar entender? Para onde está indo o dinheiro daquela empresa?
Tá, com o que é que aquela empresa gasta dinheiro? Ah, Angélica, eu gasto R$ 100 com material de escritório, eu gasto R$ 500 com lanche, eu gasto R$ 1.000 com material de expediente, eu gasto 10 mil com folha. Digo, maravilha. Agora a gente vai entender como a gente consome isso de forma intencional, porque milhas é consumo intencional. Se a gente souber o que a gente compra, e eu digo sempre, tem uma forma melhor de gastar aquele dinheiro. De lá vem as milhas. Então, quando a gente mapeia tudo isso, tem isso desenhado e sabe como fazer, eu digo, pronto, agora a gente vai aprender a fazer do jeito certo. Vou lhe ensinar a comprar, você vai aprender a comprar. Eu ensino a comprar. Se a pessoa fizer, Jeff, esse passo a passo basicão, vai dar certo. Não tem como dar errado. É impossível, eu desafio qualquer pessoa. Se ela sentar, se ela mapear, se a gente planejar e ela executar o que tem para fazer, comprando de forma consciente e estratégica, é impossível dar errado. Mas eu digo sempre, como tudo na vida, demanda disciplina, constância e tempo. Eu não vou fazer mágica, né? É causa e consequência. Thalita, e para você, o que significa um crescimento que a gente vai chamar de sustentável de uma empresa quando ela é comandada por uma mulher? Eu acho que o crescimento sustentável é quando ela tem estrutura, né? Quando ela consegue se estruturar ali e ter tudo muito organizado. Então, ter esse propósito dela, conseguir botar esse propósito dentro da linha que ela precisa. Então, essa estrutura, esse operacional, esse objetivo de onde ela quer chegar, isso é ser sustentável, né? Ter um planejamento do crescimento da empresa, de entender as metas, de entender para onde que ela está querendo ir. Acho que isso é fundamental, assim, pensar no sustentável e no crescimento. Aí eu vou puxar da tua pergunta, vou puxar para a Angélica para perguntar assim, e como é que a gestão de milhas, ela vai entrar nessa definição do que ela veio falar? Então, eu acho que a gente entra ali, como eu falei um pouquinho antes, né, na questão de economia. Sim. Otimização de recurso, redução de custo, porque, por incrível que pareça, quando a gente começa a entender, e o próprio fato da gente entrar no detalhe, no planejamento, a gente acha muita gordura, a gente acha gasto esquecido na gaveta, a gente ajusta a estratégia, e só isso em si já gera economia. Só isso já vai dar um resultado significativo no financeiro. Além disso, a questão de... eu tenho empresárias que são donas de loja de roupa. E elas normalmente fazem coleção em São Paulo. Certo? Então, uma vez por mês, elas têm um gasto fixo de passagem e hospedagem de pelo menos 3 dias em São Paulo. Já pensou se toda vez que ela viajar, ela não precisar tirar aquele dinheiro do caixa da empresa? Gasta no mínimo ali 5 mil. 5 mil anualizado vai dar 60 mil. 60 mil hoje salva muita empresa. Não salva, não? A empresária, ela precisa entender que o lucro não é sorte, é gestão, né? É estratégia. Então, você tem que ter essa gestão, você tem que estar... E parar de achar que essa é a parte chata. Exato. Né? Olhar os números, acompanhar isso, é uma parte chata, eu faço depois. Ela não pode ter isso como uma obrigação. Se ela acha que isso é só uma obrigação, só mais uma tarefa, ela vai sempre deixar para depois e ela acaba não fazendo, acaba sendo chato. Por isso que a gente costuma fazer outras coisas que, teoricamente, a empresária acha mais legal. Eu vou vender, eu vou atender o meu cliente, que é o que eu sei fazer, né? Porque a empresária, o produto principal dela é o que ela sabe fazer. Mas quando ela... E aí ela se perde ali nos números. Quando ela entende que olhar para isso é importante, a gestão é importante, e isso é uma atividade, assim, extremamente importante. Ela precisa, né, dar essa atenção à gestão dela, ter o tempo do dia dela específico para fazer isso, aí ela vai ver a virada de chave. Porque o pessoal costuma muito pedir uma dica extra. Mas como se fosse um milagre, né? Mas o que é que eu posso fazer? Como se você fosse trazer um milagre. E aí você volta para dizer, não, mas tem que ser o básico, mas tu tem que ter gestão, mas tu tem que ter essa rotina, feito você falou, eu fui treinar hoje. Então, a rotina de treinar todos os dias é uma rotina, eu só vou ter um corpo legal e saúde se eu for treinar todos os dias. E para ter uma empresa sustentável e lucrativa,
a gente precisa ter essa rotina, a gente precisa entender que isso é importante e que isso precisa estar na nossa prioridade. Thalita, mas quando a gente vai falar especificamente das mulheres, e aí eu acho tão legal você vir como mulher, na parte contábil, não sei se é um viés, porque a minha esposa é filha de árabe e ela sempre foi muito em cima ali. Porque a gente teoricamente as pessoas falam muito sobre a mulher gasta muito dinheiro, mas a minha observação, as mulheres que trabalham, que têm seu emprego e que têm que gerenciar, elas gerenciam o supermercado, elas gerenciam as viagens, elas gerenciam os gastos da casa, elas gerenciam os gastos com secretária, com diarista, tal. Você consegue observar que geralmente as mulheres têm um tino muito maior do que os homens quando fala sobre gerenciamento financeiro? Sim, eu acredito que sim. Ela tem o tino, mas nós não fomos ensinadas a isso, como a Angélica falou no início, né? A gente cresce e ninguém ensina, ninguém acha que a mulher vai precisar fazer isso. Se você tiver um filho, homem e uma mulher, você vai ensinar o homem a fazer isso e a mulher você vai botar ela para brincar e fazer uma outra atividade. Então, a gente não foi ensinado, a gente não aprende na vida isso. Até na faculdade, né? A maioria dos cursos, você sai do curso e se forma sem saber empreender, sem saber fazer negócio. Então, a mulher, ela foi ensinada a fazer a gestão da casa. Então, a gestão da casa, ela faz muito bem. E a gestão do negócio, ela não foi ensinada a fazer, mas quando ela começa a fazer, ela é deslumbrante, assim, ela né, não tem quem faça melhor. Porque é justamente isso, nós somos multitarefas, então a gente está ali pensando em tudo e estamos já pensando lá na frente. E às vezes o empresário, o homem, ele é muito do fechar negócio. O homem, ele senta na mesa e ele fecha negócio muito rápido. Mas a mulher, ela fecha o negócio pensando já no próximo negócio. E o homem, ele tá mais no centro dele ali, mais focado, né? E a mulher, ela tá fazendo em várias atividades. Mas eu acho que é isso, a mulher não foi ensinada, mas quando ela tá no negócio dela e ela se coloca para fazer isso, ela vai muito longe e ela faz assim perfeitamente. Ela tem um tino para isso. Ô, Angélica, assim, quando a gente começou falando exatamente isso, quando a gente vai falar num casal que a gente, geralmente o homem fala assim, não, a minha esposa que vai falar sobre mim e tal, você também não acredita que esse é o momento onde o homem, ele teoricamente não quer perder tempo, existe um ajuste fino que ele nem dá valor, mas quando chega no final do ano, quando chega nas férias ali do meio do ano, onde ele não tira o dinheiro do bolso dele e mantém no caixa, ele fica muito mais feliz, mas de repente ele não tem essa disciplina, ele não quer ir ali na ponta da unha como a mulher vai com você? Sabe qual a minha maior objeção hoje? O marido que não acredita. Muitas vezes, quando eu começo uma consultoria, eu sempre peço, né? Seu esposo consegue participar dessa primeira conversa? E assim, eu sou bem reticente em ele não participar. Por 2 motivos. Porque ele é parte do consumo, né? Sim. E porque eu sempre brinco assim, quando eu tenho um marido a meu favor, a minha velocidade de resultado ali com aquele cliente é muito maior, né? E a percepção de valor dele é muito maior. E eu tenho alguns maridos que eu digo que são promotores da minha marca, porque eles me vendem. Só que eles precisam ver para crer. Né? Eles não conseguem acreditar ali de pronto. E, obviamente, se ele não está ali executando, se ele não está com a estratégia ajustada, dificulta a vida dele e a minha ali na questão do resultado. Mas é como você bem disse, quando ele sente no bolso o alívio, aí normalmente ele vira para a esposa e fala assim, a consultoria com aquela menina das milhas ainda está funcionando? Se não tá, ele faz assim, não, liga para ela. E é desse jeito, né? Tem vários que ele fala assim, não, liga para ela. Aí a esposa falando, eu só escuto ele lá no fundo. Não, pergunta, Angélica, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, vamos marcar uma reunião. Então, assim, é uma objeção. Sim. Mas eu brinco sempre, vocês são muito cartesianos, né? O homem tende a ser muito cartesiano. Então, a minha conversa, normalmente são 30 minutos. 25 com a esposa, aí os 5 últimos, eu peço para o seu esposo sentar aqui. Não quero, senão quero fazer só fazer uma conta com ele. Aí eu abro a calculadora e faço a conta de quanto ele está perdendo por ano.
Isso aí já acabou. Assunto resolvido. Porque o homem ele não quer ter esse trabalho, né? O homem não quer ter que gastar tempo com isso, porque ele quer o resultado. Mas ele entende que não é função dele. É função da mulher. Ele delega para a esposa exatamente para a gente chegar do que... E assim, até aí é problema zero. Sim. Contanto que ele faça o que precisa ser feito, né? Que ele cumpra ali os combinados que a gente tem, que são muito simples, Jeff. Que é basicamente, eu tenho uma estratégia de cartão ajustada com o que eu preciso executar no curto, médio e longo prazo e comprar de forma intencional e estratégica. Ponto. Isso é importante, né? Thalita, assim, qual o conselho prático que você daria para a mulher que está começando agora? Como dar os primeiros passos rumo a uma gestão financeira inteligente e um uso estratégico até da Angélica, das milhas que ele tem na mão? Eu acho que o primeiro passo, de fato, é como a gente falou, não tem milagre, né? Então o primeiro passo é entender que são duas pessoas diferentes, a pessoa física e a pessoa jurídica, a gente sempre fala isso, parece besteira, mas as pessoas ainda misturam muito, então entender que o que está na tua empresa não é teu, é da empresa, e nem tudo que vai sobrar ali vai direto para tua conta, vai pagar as tuas despesas, então tem que ser realmente, tem que estar separado. Separar um valor de fato para você, como o seu salário, o salário do sócio e da sócia, distribuir isso aí de uma forma legal e que a empresa também tenha uma reserva, uma gordurinha ali para poder se manter e não tirar tudo. Então, tem uma estratégia, uma personalização para entender quanto que eu posso tirar, quanto que ainda dá para tirar. Será que aquilo vai realmente pagar todas as contas que eu preciso? Preciso entender, mas assim, eu não preciso primeiro pagar a minha conta, a pessoa física, e depois olhar para a empresa. Então, é ter isso, ter as contas separadas, ter principalmente tudo no papel. Então, não dá para ter número de cabeça, né? Quando você chega para a empresária para perguntar, tá, o teu custo fixo é quanto? Não sei. E a tua receita, tu faturou quanto esse mês? Não sei. Essa resposta, ela não pode existir, né? Eu preciso saber, porque como é que eu sei se eu estou realmente ganhando ou se eu estou só, eu costumo dizer assim, pagando para trabalhar, eu estou pagando para trabalhar, porque o dinheiro entra, o dinheiro sai, eu sei que eu estou vendendo porque eu estou pagando as contas, mas eu não estou entendendo se aquilo está dando realmente dinheiro. Está sobrando, tem lucro, e aí a gente vai na questão da precificação. Eu estou sabendo precificar, eu estou conseguindo entender o mercado e colocar o meu negócio ali, né, bem posicionado dentro do mercado. Então, ter isso, os números no papel, né, nem que seja uma planilha. Se você tem um sistema, se tem, né, vários sistemas simples e com custo baixo, é perfeito. Mas se você não tem, para quem está realmente começando e diz assim, olha, eu não tenho nada, eu quero começar agora. Semana passada eu fiz uma série de 5 lives. E aí, todos os dias eu tratei um assunto e no final eu dei uma ação prática. Eu disse, vai terminar a live, você vai sentar e vai fazer. Então, uma delas foi isso, tipo, você vai pegar o papel e vai anotar. E aí você começa a fazer daqui para frente. Então, tem que ter isso no papel. Chegar no final do mês e você descobrir quanto que você realmente vendeu, quanto que você tem de custo e entender essa diferença. Será que está valendo a pena? Será que não está? Então, acho que são 2 pontos assim que eu sempre coloco. A organização, botar tudo no papel e ter a visão dos números, porque esse número vai te trazer clareza. Com essa clareza, você toma melhores decisões. E você entende o caminho que você está querendo ir para a sua empresa. Você vai dizer, entendi aqui o que é que eu preciso. Então, tenho muita despesa, preciso enxugar a despesa. Tem algumas despesas que são invisíveis, né? Que a gente fala assim, despesas invisíveis, que são despesas recorrentes e coisas que você está pagando ali, às vezes nem está utilizando, e aí você está, entendi, então isso aqui eu podia cortar. E aí você só vai entender isso quando você botar no papel. Porque se a gente perguntar agora, né, para qualquer empresário, quanto que é tua despesa, quanto que é tua receita, você de cabeça vai dizer, não sei. Mas aí você botar no papel, ter esse planejamento no papel para tomar a melhor decisão. Angélica, além do que ela falou, você tem alguma outra dica que você podia deixar? Fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Porque, me corrija se estiver errada, não tem milagre. Número não mente. Lucro na empresa é receita e despesa. Então, como é que eu melhoro o resultado de uma empresa? Ou eu aumento a receita, que não depende diretamente de mim, ou diminuo o custo. Que esse sim, muitas vezes, depende diretamente de mim, né? E aí, eu posso otimizar processo,
Eu posso juntar milha, eu posso fazer renda extra com milha. Ah, Angélica, minha empresa não precisa de viagem. E eu sou uma pessoa que não gosta de viajar. Eu tenho um cliente assim, certo? Sim. Não gosto de viajar, não gosto de viajar. Então, usa isso para gerar lucro para tua empresa, né? Gera caixa, faz milha, vai vender passagem, vende as milhas, vende a hospedagem. Ah, Angélica, mas isso não é o meu negócio. Perfeito, eu entendo que não é o seu negócio. Mas você não tem um problema? Você não precisa melhorar o resultado da sua empresa? Você já tem a forma, você já tem o gasto ali. Então, o que é que te impede de fazer? Só E mesmo faz. que você não queira, não é o meu negócio vender uma passagem. Não necessariamente, porque existem sites também que compram. Que vende Então, milha. assim, você só vai fazer a tarefinha de casa e vai acumular a milha e no final nem vou viajar, nem quero ter que vender. Então, vai lá no site, vende as milhas e ele já retorna em dinheiro, né? E aí você já reinveste na empresa e já tem aquela gordurinha. Às vezes até a própria reserva de emergência. Às vezes a pessoa diz assim, eu não vou fazer porque não tá faltando. Exato. A empresa tá indo bem, não tá sobrando dinheiro e acha que tá sobrando. Mas tu poderia economizar mais, Pois poderia é. sobrar mais, né? E aí você faz toda a estratégia e no final vende as milhas e retorna o dinheiro pro caixa. É muito do entender que aquilo ali é voltar dinheiro pro seu bolso. Isso. O dinheiro já é seu, você já teve o desembolso, né? Você não vai pagar R$1 a mais, você vai comprar esse tablet para sua empresa. Ele custa R$2.000. O mesmo tablet de R$2.000 pode te dar 0 retorno e pode te dar uma passagem de retorno. O que é que você prefere? Vamos ganhar uma passagem, né? Pois é. E o que é que te Qual o impede próximo lugar de pra fazer viajar? isso? Exato. O que é que te impede de fazer isso? Conhecimento. É. Conhecimento e estratégia. Então, assim, não tem nenhum impacto direto no teu dia a dia aquilo ali. É realmente a questão de estratégia e de percepção e visão, de entender que realmente isso é dinheiro. Seja ele para fazer suas viagens maravilhosas, para investir nos seus cursos, ou realmente para melhorar o caixa da sua empresa. Porque por mais dinheiro que a gente tenha, por mais saúde financeira que a empresa tenha, eu não conheço ninguém que não queira aumentar a caixa. Tomás, se você assistiu esse episódio até aqui, eu quero dizer, manda para os seus amigos que precisam entender, para os homens e para as mulheres, que precisam entender mais sobre dinheiro, sobre gerir o seu dinheiro e ainda mais, as pessoas que ainda não entenderam que milha não é igual a viagem. Milha é dinheiro que está no seu bolso, que você está deixando em cima da mesa e que você está esquecendo. E que pode salvar até a sua empresa, como a Thalita falou. No mais, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.